Falando então sobre independência financeira. Independência financeira, a gente tem basicamente 4 grandes tópicos para começar o planejamento dessa independência financeira. O primeiro deles é, se você quer chegar lá, você precisa de trabalho e capacitação. A sua renda inicialmente, se você for como eu, uma pessoa assalariada que precisa de juntar dinheiro e você vende a sua força de trabalho para poder ter o seu salário, a sua renda é proveniente do seu salário, é proveniente do seu trabalho. Então é possível, né, que você, de certa forma, se capacite e trabalhe mais para que você possa receber promoções, que você possa melhorar na sua carreira e ter mais renda. O mais importante é, à medida que você tenha mais renda, você sempre sobe um degrau, né? As pessoas em geral elas sobem um degrau no padrão de consumo. Você tem que aprender que quando você subir de renda, se você estiver vivendo com um degrau abaixo e conseguindo poupar uma parte dos seus recursos, você, quando subir de renda, você pode sim subir um degrau e melhorar um pouco seu padrão de vida, mas você não pode subir todo o degrau, né? Você tem que ir subindo aos poucos e sempre viver um degrau abaixo daquilo que é a sua capacidade financeira para que você tenha um recurso para poupar e ter essa liberdade financeira no futuro. Então, o primeiro passo é, seja muito bom no que você faz, trabalhe muito bem. O segundo ponto é escolhas de consumo conscientes. Então, você precisa consumir, né, mas sem comprometimento do seu planejamento futuro. Existem alguns provérbios que dizem o seguinte: se você não sabe o caminho para o qual você está indo, qualquer caminho serve. Então, qualquer coisa na sua vida, principalmente a sua vida financeira, ela deve ser planejada de uma forma que você saiba onde você quer chegar. Que você saiba o quanto você pretende ganhar no futuro e que você poupe um recurso que lá no futuro você vai ter como daquele recurso poupado receber a renda que você precisa para viver no padrão de vida que você deseja. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é investimentos inteligentes. Os juros compostos e os juros, eles multiplicam os seus recursos. Quando a pessoa ela faz escolhas de consumo que não são inteligentes, ela está antecipando um consumo que ela não poderia ter hoje para o período presente e por isso ela paga juros. Portanto, ela paga juros e ela paga mais caro do que aquilo vale de fato. Quando você empresta o dinheiro ou quando você sabe investir, você está gerando valor para o futuro. Então, você está abrindo mão de um consumo hoje para ter mais do que o consumo que você teria hoje no futuro. Não sei se isso ficou claro. Muitas pessoas não conseguem pensar dessa forma intertemporal. Mas o que eu estou te dizendo é, se você poupa e investe bem, lá na frente você vai ter mais do que você teria se você investisse, ou se você consumisse hoje, tá? E por fim, essas 3 grandes partes, essas 3 grandes decisões, elas vão te levar à independência financeira, que é o fim da escravidão. Não dependo mais do meu salário para pagar os meus boletos, né? Então, é liberdade para você fazer o que quiser e viver como quiser. Para isso, então, é necessário planejamento. Não há como chegar em nenhum lugar sem que você saiba o ponto de partida e o ponto de chegada. Você precisa, para a sua vida, definir metas, né? Metinhas curtas, metas de períodos mais ou menos longos e metonas de períodos muito distantes. Então, você tem que entender onde você quer chegar hoje, onde você quer chegar amanhã, onde você quer chegar daqui a 30 anos. E a persistência nas etapas do dia a dia vai te levar à conquista desses determinados objetivos no futuro. E aí, eu trago aqui a questão do trabalho. Nós temos aqui 2 imagens, uma do Jorge Paulo Lemann e uma do Warren Buffett. O Jorge Paulo Lemann é um dos maiores empresários brasileiros, assim, um cara excepcional, e ele tem um livro assim, muito bom, que é o Sonho Grande, vale a pena ler. Ele diz o seguinte: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, sonhe grande. Então, você tem que saber que os seus sonhos, eles têm que ser muito elevados para que, às vezes, você não atinja aquele sonho elevado, mas se você buscar atingir aquele sonho elevado, com certeza você vai atingir uma coisa muito melhor do que quem não sonha e quem não trabalha para atingir esse sonho. Outro ponto é o Warren Buffett, ele diz o seguinte: se você não achar uma maneira de fazer dinheiro enquanto você estiver dormindo, você trabalhará
trabalhará até morrer. Pesado, né? Então é isso mesmo. Ele está falando, olha, não há aposentadoria que aguente. Se você não achar um dinheiro de fazer... se você não achar um jeito de fazer dinheiro enquanto você dorme, possivelmente você vai ter mesmo que trabalhar até o fim da sua vida. E aí, quais são as etapas desse aprendizado, né? Basicamente é o seguinte, primeiro ponto, quando você é estagiário, você está lá no início da carreira, você tem que trabalhar para aprender. Você não trabalha por dinheiro, porque realmente, normalmente, o salário de quem é aprendiz é muito pequeno e, às vezes, você até paga para trabalhar. Mas, assim, pague para trabalhar. Às vezes, é muito interessante você aprender por meio das experiências de outras pessoas. Isso vai te economizar muitos anos de estudo e de trabalho. Segundo ponto, em um determinado momento da sua vida, você não pode só trabalhar para aprender. Aí, realmente, você precisa trabalhar para fazer recursos, trabalhar para ganhar dinheiro. Esse momento da virada é um momento que você já masterizou, já entendeu tudo o que você precisava entender sobre um determinado mercado, sobre um determinado aspecto do seu trabalho. E aí você pode, de certa forma, começar a empreender. Empreender, sim, vai alavancar suas possibilidades de geração de renda, de geração de recursos, principalmente se você fizer uma coisa que gera valor para as pessoas. As pessoas elas estão em busca de valor. Se você gerar valor, elas vão te dar valor de volta, independentemente do que você estiver fazendo. Você tem que parar e pensar assim, na minha atividade ou no que eu faço, eu estou contribuindo para a vida das pessoas, em que medida eu estou contribuindo para a vida delas? Isso é muito importante que a gente saiba. Terceiro ponto, trabalhe para você. Quando você trabalha para alguém, você está trabalhando para enriquecer essa pessoa. Quando você trabalha para você e outras pessoas trabalham para você, aí sim você estará enriquecendo de fato. O que eu quero dizer é, a independência financeira você consegue atingir mesmo que você trabalhe para outra pessoa, desde que você tenha disciplina e persistência. A partir do momento que você começa a trabalhar para você, mas você já trabalhou para aprender, já fez a virada, aí sim você consegue começar a acumular um recurso muito maior e antecipar em muito aquele planejamento financeiro. É possível que você consiga antecipar, tem relatos de pessoas que com 3 anos, 4 anos, 5 anos conseguiram fazer esse tipo de virada e já conseguiram a independência financeira muito rapidamente, porque elas eram muito boas no que faziam e conseguiram empreender naquelas áreas e conseguiram recursos advindos dessa geração de valor que elas estão entregando para a sociedade. E o último nível, o último item é o seguinte, instrua outras pessoas. O que isso acontece? Quando você já conseguiu a sua liberdade ou já está no caminho para essa liberdade, você tem que conseguir ajudar com que as outras pessoas também consigam essa independência. Uma vez eu tinha uma pessoa que é muito cara para mim, uma pessoa que eu gosto bastante, ela estava discutindo comigo sobre o filme Lucy. Não sei se vocês já viram esse filme. E eu não tinha entendido o final do filme. E essa pessoa falou que um dos melhores filmes que ela já tinha visto era esse. Eu perguntei por quê, porque eu não tinha tanto interesse nele. Falei assim, olha, esse filme, eu até gostei do enredo e tal, mas o final eu não entendi muito. O final do filme, basicamente, eu detesto dar spoiler, mas é necessário dar o spoiler para a lição que eu quero passar para vocês. No final do filme, a Lucy, ela conseguia, pegar todo o conhecimento do universo de uma maneira muito rápida. E no final do filme, ela basicamente é destruída, mas ela se autodestrói, mas quando ela se autodestrói, sobra um pendrive. E eu fiquei pensando assim, gente, mas qual o sentido disso? Né? Qual o sentido? Ela teve todo o conhecimento do mundo e de repente ela se autodestrói e pronto, sobrou um pendrive. Aí essa pessoa virou para mim e falou assim, é porque um dos sentidos da vida é que você, após aprender a viver e viver com qualidade e conseguir aprender tudo o que você queria aprender, você precisa ensinar e repassar isso para as outras pessoas. Essa é a maior lição, porque aí você ajuda outras pessoas a conseguirem atingir também os objetivos delas. Então, o que eu quero dizer com isso? Ninguém é tão inteligente que não possa aprender e ninguém é tão burro que não possa ensinar. Com certeza você tem alguma coisa que você pode estar ensinando também. Então, quem sabe você não seja o próximo aí do Sindicema, virar e falar assim, olha, eu quero também ensinar alguma coisa que eu sei fazer e outras pessoas talvez não saibam fazer tão bem quanto eu. Você não precisa ser o melhor, às vezes você pode só estar ajudando outra pessoa a encontrar e fazer uma coisa melhor. Para concluir sobre independência financeira, a gente precisa resgatar que não importa o quanto se ganha,
Uma vida saudável depende de sábias decisões. A gente já falou, carro, casa, previdência, dentre outras coisas. É essencial que a gente viva sempre dentro das possibilidades financeiras, né? E aí eu quero passar uma formuleta para vocês. Essa formuleta não quer dizer que ela se adequa a todas as pessoas, mas um perfil médio, um padrão médio de pessoas, ela funciona muito bem. Como que é isso? Como que seria o orçamento familiar, né? Um orçamento familiar ideal. O ideal era que a gente tivesse o seguinte: como o pai pragmático falava, primeiro pague-se a si mesmo, certo? Como que você paga a si mesmo? Você precisa ter, como eu falei, objetivo de curto, médio e longo prazo. Então, seus objetivos de curto, médio e longo prazo podem ser, por exemplo, a curto prazo um automóvel, médio prazo a casa, longo prazo uma grande viagem. Esses objetivos, eles levam mais ou menos 20% da sua renda familiar. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe seu salário? Pega 20% dele e faz aplicações, porque o que você vai poder gastar vai ser menos do que esses 20%. Lembra, 20% para pagamento de objetivos, tá? Se você quiser também realizar esses determinados objetivos. Às vezes um objetivo é a independência financeira. Você tem mais 10% que devem, no mínimo, gente, no mínimo, 10% direcionados para aposentadoria ou para independência financeira. Ou seja, todos os meses recebi o meu salário, a primeira coisa que você faz é tirar 30% do seu salário e aplicar esses 30% do seu salário. E, obviamente, a gente vai falar logo mais tarde sobre investimentos. De acordo com o seu perfil e de acordo com os seus objetivos, você vai colocar esses 30% em diferentes investimentos. 30% acabou ali, saiu. Você tem 5% no mínimo deve ser poupado também para educação ou para sua capacitação. Em determinados momentos da vida, esses 5% devem ser maiores. Por exemplo, você está fazendo uma faculdade, a faculdade é muito importante para você? Sim, se ela é muito importante, eventualmente ela vai comer um valor um pouco maior do que esses 5%, ou muito maior do que esses 5%. Mas aí você vai ter que conjugar isso com as outras coisas. O mais importante é que todos os outros gastos não podem ultrapassar 70% da sua receita. É aquilo que eu falei, você tem que viver sempre um degrau ou alguns degraus abaixo do seu salário. Se você viver com todo o seu salário, você não vai conseguir ter um planejamento de futuro. E aí você vai cair naquela armadilha e vai ter que depender do governo lá na frente. Imagina se você chega a ganhar 10 mil reais por mês e você aposenta e na hora que você aposenta você passa a ganhar 5. Só que seus gastos eram de 10. O que você vai ter que fazer? Você está na armadilha. Então você tem que saber que no mínimo você vai ter que ter um investimento lá no futuro que compense esses 5 mil que você vai deixar de ganhar quando você aposentar. Tá? Então pensa bem nessas relações. Olha só, a gente está propondo aqui 30% de investimento. Esses 30% são a primeira coisa, o primeiro cheque que eu recebi, eu tenho que tirar aquilo. O resto, os gastos essenciais devem ocupar 55%, a educação 5%, e olha que maravilha, sobra 10% livre para você comprar o seu sapato, a sua bolsa, ou dependendo fazer uma viagem. Você tem 10% para você curtir, né? Às vezes a gente acha que 10% é muito pouco, mas paciência. Se você não conseguir cortar em outros lugares, ou nos seus gastos essenciais, você vai ter que rebolar. Eu só quero te dar uma notícia e essa notícia é pesada. Se você gasta mais do que 55% nos gastos essenciais, e eu estou dizendo moradia, luz, água, telefone, se você gasta mais de 55% da sua renda nos seus gastos essenciais, você está vivendo fora do seu padrão. Você está acima do padrão que o seu salário comporta. E eu lamento te dizer, mas se você quiser no futuro manter o mesmo padrão, você vai ter que descer um degrau nessa escada. Ou você vai ter que fazer novas fontes de renda por novos meios, certo? Então, tome cuidado para não ultrapassar esse limite prudencial aí dos 55% nos seus gastos pessoais. Então, é muito bom que você consiga fazer um acompanhamento desses gastos. Hoje em dia é tão fácil, né, gente? Assim, você tem aplicativos para isso, você consegue
acompanhar o seu cartão de crédito, seu extrato bancário, você tem seus gastos quase todos registrados, a gente usa muito pouco dinheiro hoje em dia, né? Dinheiro em moeda, então é muito mais fácil hoje de controlar as finanças do que já foi no passado. Então, a primeira dica é, além de investir o dinheiro dos 30% que estão separados ali, sendo 20% para os seus objetivos e 10% para a sua independência, para a sua aposentadoria, você ter esse controle para saber quanto que você está gastando em cada coisa. Você só gerencia aquilo que você consegue medir. Tá? Então, comece a medir quanto antes.